Pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Espero que vocês estejam, assim como eu, animados para esta nossa conversa. Hoje eu trago uma dica cultural aí bem diferente. Vou apresentar para vocês a obra de Lourenço Mutarelli e a gente vai conversar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, as famosas HQs, mas para adultos, é claro. Eu confesso que conheci a obra do Mutarelli há pouquíssimo tempo, alguns dias apenas. E foi indicação, na verdade, de um querido ex-aluno meu, agora amigo, enfim, leitor de coisas diferentes e esquisitas, para dizer o mínimo, que chegou um dia na faculdade e me disse: Vanina, me diz o que você acha desse livro, né? Quero ouvir um pouco a tua opinião, me diz se eu não tô ficando muito louco de curtir coisas desse tipo, né? E ele chegou, na verdade esse álbum belíssimo inclusive é dele, com essa coleção aqui de 12 histórias em quadrinhos do Mutarelli, né? Que traz aqui por título Mundo Pet. Não é um trabalho recente, na verdade. Estas histórias foram criadas pelo autor entre 98 e 2000 e eram histórias em quadrinhos que ele publicava no extinto site Cybercomics. E aí depois foi feita uma coletânea, né, enfim, desse trabalho. Essa edição é uma edição de 2020, ficou muito interessante e reúne essas histórias aí. Aí vocês podem dizer: puxa, Vanina, mas eu nem leio histórias em quadrinhos, não curto, não acompanho, não faz parte muito assim da minha predileção, né, literária. Mas mesmo assim, fica até o fim do vídeo e me acompanha, porque eu vou, na verdade, fazer uma resenha um pouco, né, claro, do que eu senti do trabalho do Mutarelli, e eu acho que ele traz algumas questões que vale a pena que a gente discuta aqui na Casa na Arte, independentemente de ser HQ ou não. Na verdade, até eu senti aqui que algumas histórias nem parecem tanto HQ. Ele é um ilustrador e tanto, ele trabalha muito com imagens e com palavras, né? É lógico, as histórias estão divididas em quadrinhos, classicamente como seria, né, uma história em quadrinhos, mas algumas delas têm muito texto narrativo sobre o enredo, enfim, sobre as personagens, e poucas falas, poucos balões, desenhos muito grandes, enfim. Então eu até consideraria algumas delas mini contos ou contos breves que são ilustrados. E o legal é que hoje a gente fala tanto sobre essas novas tecnologias, como as inteligências artificiais, que hoje estão enfim, de certa forma enriquecendo o trabalho de ilustradores, de quadrinistas, de caricaturistas, e tem toda uma galera que está usando, lógico, esses recursos de alta definição, enfim, para poder gerar imagens e produzir os seus cenários e as suas personagens. O Mutarelli tem esse trabalho que é de uma época bem anterior, né? Então, até na apresentação aqui, que é assinada pelo Liberpaz, tem uma referência a ele utilizar a primeira versão do Photoshop, ele utiliza a técnica de nanquim, ele edita fotografias antigas de época e faz intervenções em fotos já usando recursos computacionais, enfim, porque ele produzia as histórias para o site, como eu mencionei, mas são assim as primeiras gerações, né, das ferramentas que se usava até então, porque final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tinha ali, digamos, recursos que eram bem diferentes dos que existem hoje. E eu gostaria muito de falar com vocês sobre a obra dele enquanto eu apresento algumas dessas imagens aí, para vocês conhecerem um pouquinho do desenho dele, enfim, da proposta, do estilo e tal, e para que vocês mais ou menos entendam o porquê, né, eu escolhi trazer essa obra aqui, essa indicação, esse tema, esses assuntos. Eu acho que o Mutarelli, nestas duas histórias aqui, ele fala muito sobre a nossa vida, gente, sobre, assim, a nossa identidade, né? Várias histórias aparecem o quê? Figuras de pai, de mãe, de avó, de ancestrais, que tem muito a ver com essa questão das tantas camadas, eu acho, assim, que nos formam e que nos compõem. Mas, como vocês veem, por alguns desses desenhos, eu acho que dá para sentir, a perspectiva do Mutarelli é sempre
aquela mais do estranhamento, né? É aquela da indiferença, do não reconhecimento, de formas que na verdade são um tanto disformes. Tem até uma história intitulada Morfologia, e também a história que dá título a este livro, né, que é Mundo Pet, em que aparecem personagens que parecem estar fantasiadas de animais. Olha só que curioso, é porque ele explora muito esse universo, eu acho, do monstruoso, né, que é aquele que não tem nem a forma A nem a B, são misturas, né, um tanto quanto assim grotescas, disformes, estranhas. Na minha visão, inclusive, eu que sou uma pessoa assim um tanto colorida, um tanto solar, quem sabe me conhece, eu sou assim, né, animada, aquela que já acorda meio que com um sorriso no rosto. É até legal que eu tenha esse contato com a obra do Mutarelli e de outros artistas que me trazem um pouco essa estética, que é uma estética mais densa, é uma estética assim mais pesada, né, que incomoda, uma estética melancólica, que traz esse estranhamento, o não reconhecimento. Ele fala muito de um rosto conhecido ou desconhecido na multidão, enfim, que é muito esse processo que a gente vive na vida, de se estranhar, de se olhar no espelho e não se reconhecer, ou de ter a curiosidade de se imaginar daqui 30 ou 40 anos, sabe? Então são desenhos que trazem muita alusão também a gritos, e ele no prefácio, digamos assim, ao livro, fala dessa coisa do grito, por isso eu coloquei essa referência no título desse nosso vídeo. É uma obra que grita, que pretende incomodar, que mostra um lado sempre muito sombrio, mesmo que às vezes até um tanto cômico, um tanto irônico, né? Um tanto com um certo humor, mas é sempre assim, amargo, gosto amargo na boca, sabe? Um tanto quanto ácido, tem esse clima um pouco assim, enevoado, né? A obra dele, mas eu acho que vale a pena que vocês conheçam. E eu gostaria de indicar uma história em particular que me chamou a atenção, que é aquela que abre o livro justamente, tem por título Estampa Forjada. Essa história, na verdade, ele confessa inclusive que é autobiográfica. Aparece a personagem da avó, que já está recolhida, internada numa casa de repouso, ele a visita quinzenalmente, e o título aí, só para que eu explique rapidamente, Estampa Forjada, é porque a avó alega que os seus pertences, os seus vestidos que são estampados, estão, na verdade, sendo roubados e substituídos por cópias e imitações falsas e baratas. E o Mutarelli, que aparece ali como Mutarelli, inclusive, né, na história, que é esse neto visitando a avó, ele começa a pensar, será que isso é verdade? Porque ela já estava sofrendo do mal de Alzheimer nesse momento, né? E aí ele pensa, por que fariam isso, vó? E por que roubariam os seus vestidos? Mas a estampa forjada, na verdade, é toda eu acho, um movimento, uma dinâmica que acontece na história, que ele começa a realmente acreditar que isso esteja acontecendo, porque ele vai acabar concluindo que a sua avó também está sendo substituída por uma imitação, porque aquela avó que ele conheceu outrora, enfim, já não é a avó que está ali, que nem o reconhece mais, vejam só, né, dado já a fase avançada aí da doença, e também ele talvez já não seja, né, mais o mesmo, e nós na vida um pouco vivemos isso, né, acredito eu, que é de sermos substituídos talvez, né, por cópias ou imitações, e somos coisas forjadas ou identidades forjadas de nós mesmos. Enfim, pode parecer uma loucura, mas eu acho que ele é a maneira dele de traduzir, né, em imagens e em palavras tão interessantes todo esse processo de identidade nosso. Por isso eu decidi, né, trazer essa indicação aqui para vocês. E essa frase do título do vídeo aqui também, né, eu sou só um bife que conta histórias, eu sou apenas um pedaço de carne que ilustra, que faz desenhos há anos e que conta histórias, né? É como ele se coloca, é também uma maneira de dizer, eu não sou ninguém, eu sou tudo e todos e não sou ninguém, eu sou só mais um, né? Eu sou mais um nesse cenário e sou só um cara que desenha.
e que escreve histórias, né? E quem nós somos, afinal de contas? Somos tão importantes e relevantes assim ou só mais alguém, né? Nesse grande mundão, enfim, repleto de pessoas, né? As mais diversas e diferentes e ao mesmo tempo muitas vezes estão iguais porque as dores de um são as dores dos outros e assim por diante, né? E como, galera, essa história tem a ver com a avó, né? Eu sugiro que vocês agora no finalzinho do vídeo, como sempre faço, se toparem, participem, escrevendo aí nos comentários alguma história que vocês tenham vivido com a avó de vocês, materna ou paterna, enfim, ou alguma figura que tenha assumido esse papel de vó na vida de vocês e que história legal foi essa, que é um dos momentos aí de fim de vida da avó que ele vive, que ele retrata aqui e que nós poderíamos agora aproveitar para também recordar das nossas avós, né? Uma muito querida, de quem sinto já muito saudades, minha avó materna que já se foi e a minha avó paterna que está vivíssima até hoje, já muito velhinha, é claro, mas ainda está por aqui, né? Então espero que vocês contem histórias bem legais com as avós de vocês aí, para que a gente encerre esse vídeo e converse até o próximo. Eu volto sem falta na próxima semana, já para trazer um vídeo especial de Natal para nossa Casa na Arte, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos até lá!